Meus queridos irmãos, eu trago essa palavra aqui com muito temor e tremor. Tenho plena consciência de que eu tenho um recado da parte de Deus para a igreja, por conta de algo muito forte que aconteceu comigo nessa semana, mais precisamente no dia 19, do dia 18 para o dia 19, quando eu tive um sonho que me impressionou bastante. Neste sonho eu recebia uma carta, e era uma carta do meu falecido pai. No sonho eu sabia que meu pai era falecido, mas não sabia como eu tinha aquela carta do meu pai. Então eu não sabia no sonho se era uma carta que eu tinha encontrado, como aquela carta tinha chegado às minhas mãos. Evidentemente, como um servo de Cristo, que crê na palavra de Deus, eu não acredito em psicografia. Não acredito que os mortos escrevam cartas para os vivos. E no sonho eu tinha aquela carta e simplesmente eu lia para minha irmã mais velha, e eu lia por telefone, porque eu tinha que transmitir para ela o que estava escrito na carta. E na carta haviam 3 conselhos. 3 conselhos. O primeiro deles dizendo: estejam unidos. O segundo: tenham sabedoria. E o terceiro e último conselho: agora falta pouco. Esses 3 conselhos, a carta se resumia nisso. Eu até imprimi, e aqui está, era mais ou menos isso que eu tinha em mãos. Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. E aqui eu coloquei a data em que eu recebi esse recado, coloquei como dia 19, porque eu sempre vou dormir perto da meia-noite, eu sonhei isso já quase amanhecendo o dia. E eu lia essa carta para minha irmã e chorava. Minha irmã chorava quando eu lia. Eu estava lendo por telefone e minha irmã soluçava do outro lado, chorando, por eu transmitir um recado do nosso pai para ela. Quando eu acordei, eu me perguntei se eu deveria ligar para minha irmã mesmo carnal, filha do meu pai, por parte de mãe. Eu sou filho único, mas esta minha irmã foi filha do primeiro casamento do meu pai, e eu me perguntei se eu deveria ligar para ela, mas o Espírito Santo me disse não. Este sonho, ele tem um significado. E à tarde, eu chegando em casa, e chegando cansado, inclusive naquele dia nós almoçamos tarde por conta disso, eu estava com um pouco de dores musculares e deitei para relaxar um pouco, nem imaginando que eu fosse dormir, porque eu não costumo conseguir dormir se eu deitar de tarde, então eu nem tento, mas eu tinha que me esticar um pouco e deitei, e já era no fim da tarde, e tive um sonho naqueles poucos minutos que eu cochilei. E no sonho eu tinha que contar o sonho que eu tinha tido naquela noite. Então o sonho que eu tive de tarde se referia ao sonho que eu tive naquela noite. E no sonho que eu tive à tarde, eu procurava um local iluminado para que eu pudesse gravar um vídeo e compartilhar o sonho com os meus irmãos em Cristo. Por quê? Porque o Senhor havia me revelado que naquele sonho o meu pai simbolizava Deus, o nosso Pai. A minha irmã simbolizava a igreja, aquela mulher simbolizando a igreja do Senhor, como de fato na palavra de Deus, a figura de uma mulher, profeticamente falando, quase sempre ou talvez sempre signifique a igreja. E finalmente a carta, um recado de Deus para a igreja, e o choro da mulher, o choro da minha irmã,
um recado para um tempo de tribulação. Um recado de Deus para um tempo de tribulação. E por isso, minha irmã chorava quando eu lia a carta, o recado de Deus para a sua igreja. E no sonho que eu tive à tarde, eu estava aflito porque eu queria gravar esse vídeo para compartilhar com a igreja, mas eu não encontrava um lugar iluminado porque estava tudo escuro. E como vocês sabem, para gravações de vídeos, precisamos de luz. Por isso que há holofotes aqui nesse momento, para que a gravação não fique de má qualidade. E nem temos aqui a iluminação adequada. Precisávamos, na verdade, de mais iluminação ainda. Então, eu procurava um lugar iluminado e não encontrava e ficava aflito, porque eu precisava compartilhar aquilo com os meus irmãos, mas eu não encontrava luz para isso. Havia escuridão. E quantos são os irmãos que têm sonhado? Inclusive hoje eu li mais um sonho que chegou para mim pelo WhatsApp, de alguém que eu nem conheço pessoalmente. E aliás, hoje eu recebi, ontem, eu estou me referindo a ontem, e hoje eu recebi um de uma irmã, da irmã Deisimar. Ela está aqui, não é, irmã Deisimar? Você não teve um sonho de que o céu estava lindo e de repente ficou tudo escuro? Não foi isso? Amém? Confirma? Se confirma, levanta a mão assim bem alto. Confirma? Amém. Recebi hoje esse sonho da irmã Deisimar. Até te respondi, não sei se a irmã viu a resposta que dei, porque eu também já tive sonhos assim, e outros irmãos em Cristo têm entrado em contato toda semana para contar sonhos parecidos. O que eu vejo com isso? Em primeiro lugar, irmãos, eu queria dizer para vocês que eu não vou pregar aqui baseado em sonhos. Eu vou pregar em cima do texto que lemos. Mas o texto que lemos confirma os conselhos de Deus para a sua igreja. Nesse mesmo capítulo, você que mantém sua Bíblia aberta na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vejam comigo o que diz o versículo 20. O versículo 20 nos diz: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Eu não tenho dúvida de que o sonho que tive foi da parte do Senhor. É claro que todos nós sonhamos todas as noites, mas eu não costumo lembrar dos meus sonhos. E quando eu acordo com algum sonho na memória, depois do café da manhã eu já esqueci. Por mais que eu me esforce, eu já esqueci. Mas quando é alguma coisa da parte do nosso Deus, a gente não esquece, aquilo nos incomoda, e o Senhor confirma que foi de fato algo que Ele quis falar conosco. E o que Ele falou comigo não é um recado apenas para mim, é um recado para a sua igreja. E é um recado para a igreja mediante o tempo de escuridão que está por vir, o tempo tenebroso que temos à nossa frente. Na quarta-feira, após a pregação, eu dei um recado para a igreja, falando a respeito do risco que o Brasil corre de termos uma guerra civil por conta dos ânimos acirrados, da polarização que estas eleições se encontram. Nós nunca vimos no cenário nacional eleições como esta, onde houve até já tentativa de assassinato de um dos candidatos. E me parece muito óbvio que não importa quem venha ganhar essas eleições, o outro lado, o lado perdedor, não vai aceitar. Não vai aceitar. Se a direita ganhar, a esquerda dirá que não vão querer sair do poder, não vão aceitar, vão para as ruas, vão fazer quebra-quebra, já estão fazendo ameaças disso. E se por outro lado a esquerda ganhar, a direita dirá que houve fraude nas urnas eletrônicas.
E da mesma forma teremos o caos instalado nesse país. E para complicar mais ainda, há fortes rumores de uma intervenção militar antes das eleições. Digamos, de uma insurgência militar até. Para que não continue esse processo político brasileiro que tem sido mais do mesmo. Mas uma coisa eu digo para vocês, e eu preciso sempre enfatizar isso. Eu sei que alguns têm uma visão apenas natural das coisas. E quando me ouvem dizer isso, dizem assim: mais um que está lavando as mãos e que não quer tomar partido. Não se trata disso. Mas eu sei, pela palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo me corrigiu, quando eu dei apoio à greve dos caminhoneiros. E fiquei indignado quando percebi que o povo não estava dando apoio, porque eu vi naquele momento que seria a oportunidade de uma mudança política nesse país, de parar de subirem os impostos, por exemplo, que servem para pagar os altos salários dos políticos nesse país. Os salários mais baixos dos vereadores são altíssimos, e os salários de deputados para cima são astronômicos. Se você, inclusive, acrescentar a esses salários os benefícios que eles recebem, que são absurdos, desnecessários e imorais. E é por isso que pagamos uma alta carga tributária, para pagar esses salários imorais, de pessoas que na maioria das vezes, não fazem nada por você e por mim. Nada. Mas nas eleições prometem mundos e fundos. E depois que estão lá, você não tem mais acesso a eles. Não tem mais acesso a eles. Eu tinha uma esperança de mudança com a greve dos caminhoneiros, mas não aconteceu. Não me arrependo de ter ido lá levar a ajuda de alimentos que nós aqui na igreja, das nossas ofertas, compramos e doamos para eles. Não me arrependo disso. Não me arrependo de ter dado comida para eles, porque são seres humanos, trabalhadores, que estavam fazendo uma greve justa. Porém, me arrependo do viés político, me arrependo de eu ter acreditado que pela força mudaríamos alguma coisa na nação. O Espírito Santo me corrigiu na palavra e me mostrou que os maus governantes são parte do juízo de Deus para uma nação mergulhada no pecado, para uma nação que virou as costas para Deus, e principalmente para uma nação na qual aqueles que deveriam pregar a verdadeira palavra a têm distorcido para o seu bel prazer, para agradar os homens, deixando de alertá-los a respeito do pecado, do inferno, da volta de Cristo que é iminente. Cultos onde nós deveríamos estar de joelhos chorando, os crentes estão se divertindo, vendo apresentações, cantorias, peças teatrais, distrações. Não é tempo disso. É tempo de nos humilharmos. E por conta desta situação que está mergulhado o nosso país, o país mais promíscuo do mundo é o Brasil. O país mais violento do mundo é o Brasil. E um dos mais corruptos também. E um dos mais idólatras também, talvez o mais idólatra. E nós temos idolatria na igreja evangélica.
Pode não ser de imagens de escultura, mas temos idolatria de pessoas. E talvez isso seja pior ainda. Idolatrias de pastores, de bispos, de apóstolos. Idolatrias de cantores gospel. Se tivéssemos um cantor gospel aqui hoje, desses que cantam na rádio, não haveria espaço aqui para tanta gente. E aí quando o cantor acaba de cantar e vai começar a pregação, vai todo mundo para fora, não querem ouvir a palavra, só querem ouvir o cantor. Como é que Deus não exerceria juízo nesse país? Qual é a saída para a nossa nação? Que os pastores, os pregadores, evangelistas, missionários, voltem a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, que nos conclama ao arrependimento de pecados e a fé nele para a nossa salvação. Mas eu não tenho esperança que isso aconteça, irmãos, eu não tenho esperança. Não tenho. Brasil não é Nínive, que quando ouviu a pregação de Jonas se arrependeu e jejuou para que o Senhor revertesse o juízo que já estava estabelecido para Nínive, que aconteceria dentro de 40 dias. Será que o povo brasileiro vai se arrepender? Vai se arrepender? Não, não vai. Então, entenda bem, eu não estou lavando minhas mãos, mas eu sei pela palavra de Deus, que não importa quem vença essas eleições, a nação continuará indo de mal a pior. Continuaremos sendo oprimidos com altas cargas tributárias, não importa quem ganhe estas eleições. Ou vocês conhecem algum candidato aí que está dizendo que vai diminuir os salários dos políticos? Eu não vi nenhum deles dizer isso, porque eles não querem mexer no próprio salário e nos benefícios que recebem, benefícios ridículos, absurdos, imorais. Existe até o chamado auxílio paletó, como se os políticos precisassem de um dinheiro extra, como se o salário deles não bastasse para eles comprarem os paletós deles. A maioria deles ganham mais de 20 mil por mês. Isso não basta para comprar paletó, não. E de quantos paletós um político precisa? Entre outros benefícios. Políticos e seus familiares podem utilizar qualquer hospital particular do Brasil, qualquer um, sem pagar nada. Enquanto você tem que ir para a UPA, e eu também, porque eu não tenho plano de saúde. Mas os políticos, eles podem usar qualquer hospital particular. Eles têm esse direito. Por que eles têm e nós não temos? Essas coisas não vão mudar, não importa quem vença as eleições, porque esse país continua no pecado. Mas existe, irmãos, um remanescente fiel nesse país. Existem, para a glória de Deus eu digo isso, irmãos e irmãs em Cristo como você, que não está procurando distração, entretenimento num culto, mas está procurando ouvir a verdadeira palavra que liberta, a verdade, a palavra íntegra, pura, completa. Nem tudo está perdido. E graças a Deus que eu não sou o único aqui. Não, eu não sou um Jonas. Existem outros profetas, existem outros pregadores alertando. São poucos, mas existem.
e poucos também estão dando ouvidos. Mas como eu disse na quarta-feira, lembrando de uma mensagem que eu havia pregado já anteriormente aqui, baseada em Ezequiel. Quando o juízo de Deus vem contra uma nação, se nós formos como Noé, Daniel e Jó, o Senhor nos guardará. Como eu li hoje aqui, pela manhã, o Salmo 91. Salmo que até pessoas que servem a demônios têm em suas casas aberto na Bíblia lá, como se fosse um talismã. Certa vez eu entrei na casa de uma senhora, mãe de um amigo meu, eu era adolescente. Não, eu era criança. Eu devia ter 11 anos de idade no máximo. 10 para 11 anos. Entrei na casa do meu vizinho, Gustavo. E ali havia uma Bíblia grande. E eu fui folhear a Bíblia. E eu achei que as páginas da Bíblia fossem amarelas. Só que quando eu folheei aquela página, eu vi que todo o resto era branco, as páginas brancas, só aquela ali que estava aberta era amarela, estava amarelada pelo tempo. E quando eu fiz isso, aquela senhora deu um grito: não mexa aí, menino! Eu levei um susto, porque não pode sair do Salmo 91. Mas o que diz o Salmo 91? Para quem são as promessas do Salmo 91, irmãos? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você fizer do Senhor o teu refúgio, a tua fortaleza, aí sim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque de todo o teu coração você amou o Senhor. E assim amou o Senhor Noé, Daniel, Jó. Noé, num tempo de juízo, foi achado pelo Senhor um homem justo, e foi poupado, ele e sua família. Daniel, num tempo de cativeiro na Babilônia, em meio a pecados terríveis, ele se manteve puro, íntegro. E Jó, mesmo tendo perdido tudo, não negou o Senhor, se manteve reto para com Deus. E disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E não por acaso Ezequiel menciona Daniel, Noé e Jó. Noé, tempo de juízo, ao que estamos entrando agora, tempo de juízo, já entramos nesse tempo. Vejam como essa nação está violenta, violência desenfreada, promiscuidade desenfreada, fome crescendo, desemprego aumentando. O juízo já começou, pestes assolando a nação, volta e meia é uma coisa diferente. Já começou, vai piorar, vai piorar. Então não por acaso foi mencionado Noé. No meio do juízo o Senhor o guardou. Não por acaso foi mencionado Daniel. Daniel viveu num tempo de cativeiro, estava sendo um escravo na Babilônia. E meus queridos irmãos, é muito provável, eu espero que não, eu espero que eu esteja errado, que Deus nos livre disso, mas é muito provável, olha o que eu vou dizer para vocês aqui, hein? É muito sério. E se você não sabe o que está acontecendo com o país que eu vou dizer agora, pesquise a respeito. É muito provável que o que está acontecendo na Síria aconteça no Brasil.
Vocês pensaram que ia falar Venezuela, né? Não, é pior ainda. O que está acontecendo na Síria? Há alguns anos atrás, o povo, incentivado pelo governo norte-americano, que infiltrou algumas pessoas no povo, o povo tentou derrubar o presidente Bashar al-Assad. Mas a Rússia, interessada na Síria, começou a dar apoio ao presidente sírio. Então, de um lado fica o povo revoltado contra o governo, tentando derrubar o presidente, o ditador, e recebendo armamento dos Estados Unidos e seus aliados, e do outro lado fica o presidente recebendo armamento da Rússia e de seus aliados. De modo que a Síria se tornou um campo de batalha entre Estados Unidos e Rússia. Eu espero que você saiba disso, porque isso vem acontecendo há muitos anos. E o maior número de refugiados que entram na Europa saem de onde? Da Síria, fugindo da guerra. E isto pode acontecer no Brasil. Porque o Brasil tem as maiores riquezas naturais do mundo. Você não acha que isso interessa às superpotências, irmãos? Vocês não acham que interessa à China, à Rússia, aos Estados Unidos e seus aliados dos norte-americanos, hein? Claro que interessa. Por que é que a China está dando apoio para um dos candidatos de bandeira vermelha? Dando dinheiro, investimento. Que interesse eles têm nisso? Então pensem comigo. Se acontece uma guerra civil no Brasil, esquerda contra direita, Estados Unidos vai armar os da direita, e a Rússia vai armar os da esquerda, junto com a China. E pronto, o caos está instalado, irmãos. E o sonho que eu tive há poucos dias atrás, onde estava comigo o irmão Jonatas, músico, marido da irmã Priscila. Naquele sonho eu olhava para o céu e eu via muitos aviões de guerra. E pareciam aviões da Segunda Guerra Mundial, mas eram muitos. Imagine o céu cheio de aviões, como se fosse o trânsito assim. E aquilo me espantava. E eu dizia: olha, Jonatas, quantos aviões no céu! E ele dizia: meu Deus, é mesmo? Você sabe o que significa isso, Jonatas? Eu dizia no sonho. E ele respondia: o que, pastor? A Terceira Guerra Mundial vai começar. E quando eu dizia aquilo, começavam os mísseis a cair, explodindo. E um míssil caía do nosso lado e não explodia. Então nós corremos, porque eu disse: esse míssil vai explodir, vamos sair daqui. E nós corremos e íamos nos esconder atrás de um prédio, mas eu disse: não, porque quando esse míssil explodir, o prédio vai cair. E continuamos correndo, e realmente o míssil explodiu, o prédio caiu, e nós não fomos atingidos. E tínhamos que chegar num refúgio, mas para chegar no refúgio eu tinha que entrar no mar. Nós entrávamos na água, numa praia, e pisando na areia era coisa muito real. Eu sentia, não a areia, mas eu sentia entulho. Eu estava pisando em entulho. E quando eu olhava, o mar estava cheio de entulho, como se um tsunami tivesse passado, destruindo tudo. Muito entulho. E nós ali com a água por aqui, quase pelo peito, porque tínhamos que chegar num refúgio. Para chegarmos lá, tínhamos que passar por aquela praia na água ali. E eu olhava todo aquele entulho e eu só me lembro de uma coisa que eu consegui identificar no entulho: uma dentadura. Vejam que interessante, uma dentadura. E quando eu vi aquela dentadura, eu acordei daquele sonho. E quando eu fui fazer a leitura do plano diário que nós temos da Bíblia, um dos salmos que eu tinha que ler era o Salmo 3.
que diz que Deus quebra os dentes dos ímpios. E aí eu entendi, é o juízo de Deus. E eu me lembrei da profecia da mulher norueguesa de 1968, uma mulher idosa que recebeu uma visão do Senhor, do que aconteceria no mundo até a Terceira Guerra Mundial. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas há uma pregação minha, na verdade um ensino que eu dei aqui, fazendo uma análise dessa profecia e mostrando que há 99% de chances de ser uma profecia de fato divina, porque a profecia data de 68 e tudo que aquela mulher disse aconteceu até agora. E o último sinal antes da Terceira Guerra Mundial seria a Europa sendo invadida por pessoas pobres vindas de outras nações. E ela disse, quando a Europa começar a rejeitar essas pessoas, este é o último sinal antes da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial vai começar. E não é incrível que isso já está acontecendo? E eu comprovei, essa profecia de fato é de 1968. Quem começou a anunciar essa profecia foi um evangelista norueguês chamado Emanuel Minos. Ele, quando recebeu essa profecia daquela mulher norueguesa, ele não acreditou naquela profecia, porque ele achou aquilo muito fantasioso, ele não acreditou que aquilo pudesse acontecer, especialmente porque aquela mulher dizia que nos dias dele, daquele jovem, era muito jovem aquele evangelista para quem ela entregou aquela profecia, e ela deu para aquele jovem porque ela já tinha muita idade, e de fato pouco depois ela veio falecer. E dentre o que ela disse, em primeiro lugar ela disse que haveria uma détente, um período de pacificação entre as superpotências. E detalhe, ela disse isso em plena Guerra Fria, 1968. E ela disse que os Estados Unidos, a Rússia e os outros inimigos iriam fazer tratados de paz, e um longo período sem grandes guerras haveria no mundo. E de fato foi o que aconteceu, principalmente quando Ronald Reagan foi presidente e Mikhail Gorbachev na extinta União Soviética, que fez a chamada perestroika, foi derrubado o muro de Berlim, começou o processo de desarmamento nuclear. O primeiro sinal começou a se cumprir. O segundo sinal, não me lembro se esse é o segundo, mas creio que sim, é que haveriam tantos canais de televisão quanto estações de rádio. E na época, na Noruega, só tinha 1 ou 2 canais de TV. E ela disse que haveriam tantos, e que toda promiscuidade seria vista pela televisão. Isso em 1968. Quando nenhuma promiscuidade havia na televisão. E Emanuel Minos começou a contestar, dizendo, mas as nossas leis proíbem isso. E ela disse, as leis serão mudadas para permitir a promiscuidade na TV. E as pessoas vão imitar a promiscuidade e a violência da TV. E o terceiro sinal que ela disse é que a igreja deixaria de pregar o verdadeiro evangelho e só iria falar de 2 temas: prosperidade e felicidade. Isso ela profetizou em 68. E é exatamente o que está acontecendo hoje. E o quarto e último sinal, que ela chamou de ondas, 4 ondas, foi que povos invadiriam a Europa. E quando os europeus começassem a rejeitar esses povos, não os querendo mais, como a Alemanha está fazendo, como a Itália está fazendo nesse momento, por exemplo, entre outros países europeus que não aguentam mais receber imigrantes, porque a maioria deles são islâmicos, estão mudando a cultura do continente europeu. Quando isso acontecesse, este seria o sinal de que se daria início à Terceira Guerra Mundial. Porém, o que mais impressiona a mim é que nessa profecia ela diz que a Terceira Guerra Mundial começará de uma região de onde ninguém imaginaria que ela pudesse começar. E eu pergunto a você, alguém imaginaria que o Brasil seria o estopim da Terceira Guerra Mundial?
Pode ser que o cenário que estamos vendo nesse país faça com que as superpotências lutem pelos nossos recursos naturais. Há cerca de 16 anos atrás, e eu sei disso porque a nossa igreja estava no seu primeiro ano, quando eu tomei conhecimento disso pela internet, há cerca de 16 anos atrás, o Pentágono nos Estados Unidos divulgou um relatório. Na verdade, esse relatório, se não me falha a memória, ele vazou. Um relatório do Pentágono chegou ao conhecimento do público e nesse relatório estava dito que a partir de 2020, ou por volta de 2020, nós estamos em 2018 nesse momento, por volta de 2020, as guerras no mundo não seriam mais por petróleo, seriam pelos recursos naturais, especialmente a água. E qual é o país do mundo com mais água potável? O Brasil. Então é evidente que as superpotências têm interesses para com essa nação. E se o Iraque foi invadido, se o Afeganistão foi invadido, se a Síria foi invadida, por que o Brasil não poderia ser? A bola da vez agora é a Venezuela, tá? E pode ser que por essa invasão norte-americana na Venezuela que está prestes a acontecer, que foi inclusive anunciada agora há menos de uma semana, pode ser que por conta dessa guerra na Venezuela, a guerra se espalhe para o Brasil também. Os dias de paz estão chegando ao fim. Se é que nós tivemos dias de paz nessa nação. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Hã? Vocês podem achar que o que eu estou falando aqui é loucura, é teoria da conspiração. Eu estou aqui obedecendo uma direção do Espírito Santo e estou sendo aqui completamente pautado em fatos. Parem de assistir programas de auditório pela TV, novelas, filmes, essas porcarias que só servem para distrair você. Navegue na internet em bons sites de notícias. Investiguem por conta própria. Não pensem que a Rede Globo vai alertar você, ou o SBT, ou qualquer outro canal de televisão. Todos eles estão corrompidos por um sistema que quer manipular você, fazer de você um gado, fazer de você um ser que não pensa, mas que tudo que eles falam você acredita. Pesquise. A situação é grave, o país corre risco de guerra civil e de uma intervenção internacional, de uma insurgência militar brasileira, enfim. É grave a situação, irmãos. Será que nada disso vai acontecer? Eu espero que não. Tem uma frase que eu faço dela um lema na minha vida. Esperando pelo melhor, mas pronto para o pior. E eu penso que os sonhos que servos de Deus têm tido, com escuridão de uma hora para outra, não sejam por acaso. Vocês se lembram que eu contei aqui nesse púlpito de um sonho que eu tive há pouco tempo atrás, em que no sonho eu acordava, eu estava dormindo no sonho e acordava, e eu abria a cortina, e eu dizia para minha esposa: meu amor, hoje o sol não apareceu. O céu estava negro, não era para estar negro, era para estar em pleno dia. E eu dizia para minha esposa: hoje o sol não apareceu, havia muitas nuvens no céu. E dentre as nuvens negras, algumas nuvens um pouco mais claras, um cinza um pouco mais claro. E aquelas nuvens de cinza mais claro começavam a se mexer e formavam demônios, elas formavam figuras de demônios no céu, que desciam para a cidade. Da janela da minha casa no sonho eu via a cidade, como se eu estivesse no alto de um prédio.
Mas vocês sabem, eu moro numa casa, eu não tenho vista da cidade, da janela do meu quarto. Mas eu vi uma cidade, e demônios mergulhavam na cidade daquele céu negro. E eu me lembro que um dos demônios eu identifiquei, era uma caveira. Vocês sabem o que significa isso? Morte, violência. Está para acontecer, irmãos. Eu não sou o único que tem tido esse tipo de experiência, de revelação da parte de Deus. Alguns entre vocês também têm tido. Falem a verdade. Vocês acabaram de ouvir aqui o testemunho do irmão Nolian, que disse: os tímidos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Se você não se esqueceu de um sonho como esse, é porque Deus está alertando e usando você. Porque, como diz a palavra, nestes últimos dias, os jovens sonharão, ou terão visões, os velhos, enfim. É uma linguagem poética dizendo que todos os servos de Deus terão experiências sobrenaturais, terão sonhos, terão visões, profetizarão, porque o Senhor quer nos alertar. E qual é o recado que claramente o Senhor dá para a nossa igreja? Em primeiro lugar, estejam unidos. Estejam unidos. Isso aqui será colocado no quadro de avisos, quando terminar essa pregação, para que nós não esqueçamos disso. Estejam unidos. Vejam comigo o versículo 11. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como que eu posso ser exortado se eu não quero ouvir o meu irmão me aconselhar na palavra? Se eu não quero contato com ninguém, e como que eu posso exortar alguém se eu me isolo? Edificai-vos uns aos outros. Como que eu posso edificar o meu próximo se eu não tiver contato com ele? Estejam unidos. O primeiro relato da igreja cheia do Espírito Santo está em Atos 2, versículo 42. E o texto bíblico diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão. Comunhão é estar junto, é não nos isolarmos, mas estarmos juntos. E como diz Paulo, alertando aos coríntios na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Unidade doutrinária. E foi por isso, nos preparando para esse momento, onde tantas heresias têm sido disseminadas pela internet, que o Espírito Santo nos deu o manual para discípulos de Cristo. Não se trata de uma propaganda de um livro. Vocês sabem que isso aqui não é vendido, isso aqui é dado. Isso aqui é dado gratuitamente pela internet. Se essa mensagem for para a internet, terá aqui o link na descrição para quem quiser baixar isso aqui em formato PDF. Do que se trata isso? Das doutrinas fundamentais da fé cristã. Hoje a confusão por conta de vídeos ensinando heresias é tão grande que precisamos nos lembrar dos fundamentos da nossa fé. E aqui estão. Do que nos ensinou Jesus Cristo, porque a igreja tem deixado de ensinar o que Jesus ensinou. A ordem do Senhor para a igreja não é apenas batizar, a ordem é: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. A igreja tem cumprido o seu papel?
A igreja tenha ensinado o que Jesus ensinou, a igreja tenha ensinado a pagar o mal com o bem, a orar pelos que nos perseguem, a abençoar os que nos maldizem, a fazer o bem aos que nos fazem o mal. A igreja tem ensinado bem-aventurados os pobres, ou ela tem dito o contrário disso, como se a vontade de Deus fosse que fôssemos ricos nesse mundo, quando a própria palavra nos adverte que é um perigo a riqueza, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que é algo tão perigoso que até os que querem ficar ricos, não os que são, os que querem ficar, caem em tentações e ciladas, em concupiscências loucas e nocivas, que os submergem à ruína e à perdição. A Bíblia ensina isso, a palavra de Deus nos adverte. E como é que hoje há pastores incentivando ganância, incentivando riqueza? São loucos! Estão pregando outro evangelho. Jesus não ensinou isso. Jesus nos ordenou: não ajunteis tesouros na terra. Ele não nos ensinou a acumular, Ele nos ensinou a repartir. Então precisamos sim lembrar disso aqui. Isso aqui é para todos. Isso aqui é para qualquer denominação. Isso aqui é para qualquer irmão em Cristo. Denominação não salva, a Igreja Bíblica Cristã não salva, Assembleia de Deus não salva, Igreja Batista não salva, Universal não salva, Presbiteriana não salva, nenhuma denominação salva, nenhuma religião salva. A salvação está em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Está nele, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nele, em Cristo, na sua palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que se fez carne. Nele é que precisamos estar unidos, irmãos, unidos. Se vocês têm um pastor, um pregador, um guia espiritual, um servo de Cristo que ensine para você a palavra, que seja fiel a Cristo, então cumpra o que está em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores. A palavra aqui realmente no grego, pelo menos eu não tive acesso aos manuscritos do majoritário para confirmar, mas nos manuscritos do texto crítico no grego a palavra é guias, como está traduzido na Revista Atualizada. Mas talvez no majoritário seja pastores mesmo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta deles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Preste atenção nisso. Eu não estou aqui pregando a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. Se você obedece à instrução que eu estou dando a você, entenda, você não está obedecendo a mim, você está obedecendo ao Senhor. E vejam que o texto diz que os pastores velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta. Como? Eu não vou dar conta da vida de vocês, porque a palavra de Deus declara claramente que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, de si mesmo. Mas se eu não pregar o que Deus me mandar pregar, ai de mim, ai de mim. Vocês estão entendendo isso? Uma coisa que precisamos entender se queremos estar unidos é que não podemos perder tempo com discussões tolas ou discussões vãs. Nem toda discussão é tola. Existem discussões que são realmente inteligentes, mas são vãs. Não vai levar a lugar algum. Perda de tempo. E nós temos várias advertências a respeito disso. Eu vou ler rapidamente aqui. Se você quiser, anote as referências para depois conferir com calma até o contexto. Em 1 Timóteo 1,4,
Paulo escreve: não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo orienta a Timóteo, que era um pastor: ordena-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. E no versículo 24 do mesmo capítulo ele diz: ao servo do Senhor não convém contender. Quantos aqui são servos do Senhor? Então não entrem em debates, em contendas. Não entrem. Se me convidarem para um debate na Rádio Melodia, eu direi não. E em Tito capítulo 3, versículo 9: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Nós temos, irmãos, especialmente agora nesse tempo do fim, nós temos que o quê? Estar unidos. Precisamos estar unidos. Unidos em Cristo. Ah, pastor, mas e as questões de escatologia? Até nisso nós não podemos estar nos dividindo, irmãos. Um crê que o arrebatamento, muitos creem que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Outros creem que é no meio, outros creem que é depois. Para mim o que importa é que seremos arrebatados. E que independente de sermos ou não pré-tribulacionistas, para quem ontem foi enterrado, se esse era um servo de Cristo, para ele Jesus já voltou. Então nós temos que estar preparados todos os dias, porque ainda hoje nós podemos comparecer perante o Senhor. Se esse corpo carnal expirar, ainda hoje. Então, essa conversa fiada de que os pré-tribulacionistas se preparam mais, que bobagem! Nós temos que estar preparados todo dia, porque qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. Ou será que só veremos Jesus depois do arrebatamento? Não. Imediatamente estaremos com o Senhor. Por isso, o próprio Jesus disse ao malfeitor que se converteu: hoje estarás comigo no paraíso. Se partirmos em Cristo, hoje estaremos com Ele no paraíso. Infinitamente melhor é estar com Cristo. Mas como dizia Paulo, não sei o que escolher, porque há tanto trabalho para se fazer aqui, há tantas almas ainda para eu evangelizar. Que estejamos vivendo neste propósito, irmãos. Pouco tempo nos resta, amados. E como pouco tempo nos resta, vamos logo nos lembrarmos que, mais do que nunca, precisamos estar unidos. Não por acaso, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está dizendo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E não é verdade que estamos vendo que aquele dia se aproxima rapidamente? Que é muito provável e certo que Jesus virá na nossa geração. E que isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Estejamos unidos, irmãos. Quanto mais se aproxima aquele dia, como diz o texto em Hebreus 10, 25, mais nós temos que nos admoestar uns aos outros, ou seja, o que está em 1 Tessalonicenses 5, 11, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Precisamos visitar os nossos irmãos, especialmente quando estão fracos, especialmente quando estão desmotivados, quando não estão mais participando dos cultos. É tempo de nos unirmos, não de nos separarmos, irmãos. É tempo de nos unirmos.
Segundo conselho, tenham sabedoria. Tenham sabedoria. Versículo 4 em diante, veja comigo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 em diante. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam ou embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Tudo isso é o proceder de um homem sábio, de um homem que tem a luz de Cristo, que anda na luz, não nas trevas. A respeito disso, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, Romanos 13, 11 em diante: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e é chegado o dia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13, de 11 a 14. Revelação do Senhor agora, quando eu lia isso. Quando eu lia o trecho que diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, o Senhor me mostrava alguém diante de uma televisão, vendo pela televisão essas coisas, através de filmes, através de novelas. Se você está assistindo filmes escritos por homens ímpios, por homens maus, por homens sem temor de Deus, sem compromisso com Deus, filmes e novelas onde aparecem a nudez, onde há promiscuidade, onde há adultério, onde há criminalidade, violência gratuita, você se torna participante dessas coisas. Você não está sendo sábio, não está sendo sábio. A palavra de Deus nos orienta a termos sabedoria no uso do tempo. Aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, Paulo escreveu: vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que é a vontade de Deus que você perca o seu precioso tempo, alimentando o seu coração, a sua alma, com coisas vãs, pecaminosas, perversas, que não te acrescentam nada, a não ser um pouco de diversão, vã, fútil? Terminado o programa, terminado o filme, terminada a novela, logo você se esquece e volta à sua depressão, volta à opressão maligna na tua vida. Mas se você tivesse usado aquele tempo para meditar na palavra e orar, você estaria liberto dos demônios. Sabedoria vai além de conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia toda, mas se você não tiver sabedoria, o que adianta? Você conhece o texto que eu acabei de ler, mas você está aplicando na sua vida esse texto? Você está aplicando? A sabedoria nos ensina o que fazer com o conhecimento, quando aplicá-lo e como aplicá-lo. Por exemplo, eu tenho que repreender o pecado, mas há
o momento certo para isso. Eu não posso repreender alguém que está em pecado perante outras pessoas, senão essa pessoa ficará aborrecida comigo, se tornará minha inimiga, e ainda vai mentir dizendo que não faz aquilo. Então a verdade tem que ser dita, mas do modo correto. Jesus nos ensinou: chama o teu irmão em secreto, alerte o teu irmão, para que ele não se perca. Até porque a palavra de Deus nos ensina que se não advertirmos o pecador que está a caminho do inferno, o sangue dele será requerido de nós. Mas se nós o advertirmos e mesmo assim ele quiser seguir o caminho da perdição, aí é com ele. Você estará livre do sangue dessa pessoa. Mas temos que ter sabedoria para alertar aqueles que estão em pecado. Sabedoria, irmãos. Sabedoria no falar. Em Provérbios nós temos 3 conselhos a respeito de sabedoria no falar, que são os principais, mas existem outros. Provérbio 26:12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Gente que exalta a si mesmo, gente que se diz o tal, que antes do seu nome coloca títulos, e gravam vídeos na internet, mestre fulano de tal, pastor fulano de tal. Eu sei que a minha missão é pastorear vocês, não todos que assistem os vídeos na internet, a não ser que algum irmão se ligue ao nosso ministério. Vocês estão entendendo? Pastorado não é título, é função. Agora existem pastores que se exaltam, que se gabam, que promovem a si mesmo, quando a palavra de Deus diz que Deus não aceita quem a si mesmo se promove. Não aceita. Ele tem que nos promover, não nós. Ele disse que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Que nós diminuamos para que ele cresça. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Provérbios 26:17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Sabedoria no falar. Tenham sabedoria, não se metam na vida dos outros. Cuide da tua vida, cuide da tua salvação. Você sabe de um irmão em pecado, faça como Jesus ensinou, vá ter com o teu irmão sozinho e fale com ele e o alerte. Se ele não te ouvir, aí sim, você leva 1 ou 2 testemunhas e fale de novo com ele. Se não te ouvir, aí você comunica ao pastor. E se não ouvir o pastor, nós não vamos mais considerar irmão, porque insiste em afligir a Cristo na cruz com o seu pecado. Porque na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados, e é por isso que eu não quero mais pecar, eu não quero colocar mais dor no meu amado Senhor Jesus. E aquele que insiste no pecado, não é irmão em Cristo, não é. Está enganando a si mesmo e nos enganando também. E Provérbios 29:20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que nele. Seja sábio. Especialmente agora, época de eleições, seja sábio. Eu soube de uma empregada doméstica que perdeu o emprego, conhecida do irmão Jefferson. Perdeu o emprego porque, sabendo que a patroa iria votar no Lula, ela defendeu o Bolsonaro. A patroa mandou ela embora. Ela foi sábia? Não foi. Além de não conseguir o voto da patroa para o Bolsonaro, ela perdeu ainda o emprego. Seja sábio. Seja sábio. Não estou aqui fazendo propaganda nem de um nem de outro, tá, irmãos? Estou contando um triste ocorrido, para que sirva de exemplo para nós. Você não tem sabedoria? Peça a Deus.
Em Tiago está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Sejamos sábios. Fale menos, ouça mais. Por isso temos 2 ouvidos e uma só língua, para ouvirmos mais, falarmos menos. E finalmente, que não nos esqueçamos que agora falta pouco. Agora falta pouco. Veja comigo 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando disserem paz e segurança. Você sabia que esse é o tema do momento? Você sabia que no site da ONU, em todos os sites da ONU no mundo, em qualquer idioma do mundo, porque o site da ONU tem em todos os idiomas, no site da ONU há uma página cujo botão é paz e segurança. Você sabia que as maiores autoridades do mundo só têm falado disso? Que se você escrever no YouTube, por exemplo, quando disserem paz e segurança, aparecerão dezenas de vídeos, talvez centenas, de líderes mundiais nos seus discursos dizendo sobre paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. E é exatamente o que o texto diz, que quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Estamos vivendo num tempo de uma détente, de uma paz promovida por acordos entre líderes de nações, mas essa paz vai terminar. Lembrem-se da profecia da mulher norueguesa. Esse tempo de desarmamento, na verdade, já acabou, porque as superpotências voltaram a se armar. Recentemente, por exemplo, a Rússia anunciou que tinha inventado a mãe de todas as bombas. Poucos dias depois, os Estados Unidos anunciou que inventaram o pai de todas as bombas. Por exemplo. Esse tempo de paz está findando. A respeito do agora falta pouco, eu resumo isso numa palavra: perseverança, irmãos. A situação pode piorar, o cenário pode piorar, mas não esqueçam, nós não somos deste mundo. Estamos aqui como espectadores e semeadores, mas não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Não diga a minha nação brasileira, porque a nossa nação não é o Brasil. A nossa nação é o céu. A Jerusalém que almejamos não é terrena, é celestial. Aleluia! Por isso, aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Seja um espectador e mantenha a calma. Fique em paz. Jesus Cristo disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá, ela acaba. Mas a paz que Cristo dá é eterna. Eterna. Descanse no Senhor. Terríveis notícias virão, mas descanse no Senhor. Descanse nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se aproprie das promessas do Salmo 91, sendo você aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Lembre-se que Jesus disse em Mateus 24, 7, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então
vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, ou seja, abandonarão a fé, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, este o da verdade, este será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Alguns de nós pagaremos com o próprio sangue o amor que temos por Cristo. Hoje eu recebi o áudio de um irmão de Campos, estado aqui do Rio de Janeiro, que disse: pastor, eu tive um sonho com o Senhor, e eu preciso contar. Eu sonhava que eu ia na sua igreja lhe conhecer, mas o Senhor não estava. Mas de repente o Senhor chegava num carro, num sedã meio cinza. E quando o Senhor saía do carro, o Senhor era cercado de muitos homens armados e eles alvejavam o Senhor morria ali. Eu não ia lhe contar esse sonho, porque eu achei que o Senhor não fosse acreditar. Mas quando eu ouvi o sonho que o Senhor contou, no seu canal particular, no seu canal pessoal, o sonho dos 3 recados de Deus, a respeito disso aqui, ele disse: então eu vou contar, porque eu sei que o pastor não despreza profecias. E eu sei que esse sonho é para me alertar. Eu ouvi hoje esse áudio, pouco antes de vir para cá. Minha esposa já teve um sonho semelhante também. Eu já tive um sonho em que eu estava preso, nu, e cobria a minha vergonha com a Bíblia, com a palavra de Deus, que eu estava nu atrás daquela cela. E eu entendi o sonho. Lembrem-se, não temos que ser apenas como Noé, como Daniel, temos que ser também como Jó. Ainda que nos tirem tudo, que só não nos tirem a palavra de Deus, que só não nos tirem a fé em Cristo. Então muitos vão se escandalizar nesse tempo, mas que não seja você, que não seja eu. E eu sei que se eu der a minha vida por amor a Cristo, eu sei, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu sei que isso vai fortalecer a tua fé. Eu sei que quando você olhar o meu cadáver, eu não estarei ali com um rosto assustado ou de medo, eu estarei sorrindo, porque a última imagem que eu estarei vendo será a primeira da entrada no céu. O Senhor Jesus de pé à destra do Pai e o céu se abrindo para receber a minha alma, porque essa é a promessa do Senhor. Nossa morada não está aqui, não está aqui. Coisas terríveis estão por vir. Em Lucas 21, versículo 25 em diante, o Senhor alertou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem a acontecer estas coisas, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Ele não nos mandou temermos, Ele não nos mandou que nos escondamos em cavernas, não. Ele nos ordenou: alegrem-se, exultem, olhem para o alto, a vossa redenção se aproxima. Não temam, não temam, não temam, porque agora falta pouco. Agora falta pouco. Falta pouco. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da conversão. Hoje é o dia da salvação.
Eu quero convidar você que ainda não se arrependeu de seus pecados publicamente e não foi batizado nas águas, que você tome essa decisão agora e se converta a Jesus Cristo. Há entre nós alguém aqui que publicamente não se envergonha do Senhor, porque o Senhor disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele perante o Pai que está nos céus, perante os anjos. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele. Há alguém aqui entregando a sua vida para Jesus e que quer segui-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Onde você estiver, levante a sua mão bem alto, se assim você quer fazer, para a glória de Deus. E se você está em casa, se Deus permitir que essa pregação vá até você, aonde você estiver, que você faça o mesmo, e que você me acompanhe nessa oração. Há alguém entre nós que entrega a sua vida para Jesus nesse momento. Eu não vou pedir para ninguém ficar de olhos fechados, porque nós não temos que ter vergonha de Jesus. Não temos que ter vergonha de Jesus. Nós temos que compreender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu espero que todos aqui, há visitantes aqui nessa noite, eu espero que todos aqui já sejam batizados nas águas, porque o Senhor Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. E no primeiro domingo do próximo mês, como temos feito mês após mês, teremos batismo. Já temos 4 para serem batizados, para a glória de Deus. E eu espero que você seja também incluído nesse número. Mas ainda que não dê tempo de esperar até o primeiro domingo do próximo mês, só o fato de você não se envergonhar de Cristo, isso já faz de você uma pessoa salva. Como aquele malfeitor que não se envergonhou de defender Jesus, estando ele também na cruz. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo daquele homem ser batizado. Quem deixará de ser salvo? Quem não crer, aquele que não crer, será condenado. Vamos orar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, ou de joelhos, como você quiser. Pai, contempla, Senhor, aqueles que, ouvindo esta mensagem em suas casas, ou onde quer que estejam, Pai, contempla aqueles que nesse momento se arrependem de seus pecados, e aqueles que aqui entre nós, mesmo já sendo convertidos a Cristo, se arrependem de seus pecados e querem se converter a Ti de todo o coração. Senhor, contempla, Pai, eu rogo a Ti, e venha com Teu perdão, com Tua graça e misericórdia, Pai. E se essa palavra foi pregada com fidelidade, se o Teu nome, Senhor Jesus, foi engrandecido nesta mensagem, ó Senhor, encha do Espírito Santo aquele que crê. É a Tua palavra, Senhor, e nós cremos nela, Pai. Senhor Jesus, enche do Espírito Santo, eu te rogo, precisamos do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, mais do que nunca, porque só o Teu Santo Espírito pode nos ajudar a obedecermos os 3 conselhos do Senhor. Só o Teu Santo Espírito pode nos ajudar a estarmos unidos, a andarmos em unidade. Só o Teu Santo Espírito pode nos ajudar a termos sabedoria, a tomarmos cuidado com o que falamos e com o que vemos e onde andamos. Só o Teu Espírito Santo pode nos ajudar a perseverarmos até o fim, a não retrocedermos, a não negarmos o Senhor. Aconteça o que acontecer, ainda que percamos o emprego. Uma pessoa perde o emprego por causa de um candidato político, mas às vezes tem vergonha de dizer que é cristã, para não perder o emprego. Oh Deus, livra-nos de sermos carnais, livra-nos de acreditarmos que num homem, que num ser humano está a solução para essa nação, quando a solução está no Senhor Jesus Cristo. Sim, que foi homem, mas que é também Deus, que é o Senhor.
e que deu a sua vida por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e tem todo o poder no céu e na terra. A Ti, Senhor, nós exaltamos e em Ti confiamos, ó Senhor. Pai, nós nos humilhamos aqui, não estamos ajoelhados diante do homem, não estamos ajoelhados diante de uma imagem, estamos ajoelhados diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Estamos ajoelhados diante do nosso Pai. Pai, guarda-nos, ó Senhor, livra-nos do mal, Pai. Ajuda-nos a termos, Pai, unidade, sabedoria e perseverança, para a Tua honra e glória, até aquele grande dia da Tua vinda. Amém e amém.